Gerame, eu vim convidar vocês para o nosso programa toda quarta-feira às 17 horas aqui na Guardiã da Notícia. Leis e bichos. Nós vamos falar sobre leis e bichos. Vamos discutir abandono de animais, maus tratos, todas as circunstâncias que envolvem essa área. Vamos chamar especialistas, convidados e amantes da causa. Não percam, toda quarta, 5 horas na Guardiã da Notícia. Espero vocês. Leis e bichos, aqui na Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A partir de agora, Guardiã da Sustentabilidade. Boa tarde a todos, mais um episódio da Guardiã da Sustentabilidade, agora no novo horário, todas as terças-feiras às 17 horas, nós teremos aí um tempinho um pouquinho maior, né, uns 30, 40 minutos, para continuar as discussões, as entrevistas, as conversas. Hoje teremos uma convidada bastante especial, a professora Zuleika. A professora Zuleika é coordenadora aí do programa Cidades Sustentáveis. Ela vai falar um pouquinho da questão dessa plataforma e também de um tema muito importante aí que a Cidade Sustentável também está alinhada, a questão das ODS. Boa tarde, professora. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco da iniciativa do programa Cidades Sustentáveis. Ótimo. Professora, nós temos aqui o programa, ele tem um destaque, né? A gente fala de questões voltadas ao meio ambiente, mas muito mais o desafio da sustentabilidade dentro das políticas públicas, né? Nós estamos aí no nosso 5º episódio e todos os episódios a gente vem discutindo temáticas como saúde, educação, meio ambiente, resíduos sólidos, políticas públicas e principalmente a vertente da sustentabilidade. Nós estamos num momento muito especial das eleições municipais e é princípio do programa a questão do comprometimento das lideranças públicas. E aí, por isso, hoje, essa entrevista para mim é muito especial, porque dentro do programa nós temos essa linha de conscientizar as lideranças públicas e essa linha de comprometer as lideranças públicas. Dentro desse contexto, eu queria que a professora falasse um pouco para a gente o que é cidades sustentáveis para os nossos ouvintes. Bom, André, primeiro quero agradecer, eu acho que a sua fala trouxe bem assim, um pouco do conceito, né, que a gente entende da sustentabilidade. A sustentabilidade, ela passa por diversas dimensões, né, não só ambiental, né, mas a gente precisa considerar aí a dimensão política, a dimensão cultural, a dimensão econômica, né, e principalmente a dimensão social, né. A sustentabilidade, ela precisa estar de forma transversal nas políticas públicas, né, na gestão municipal. E, nesse sentido, o programa Cidades Sustentáveis, né, que é uma iniciativa da sociedade civil, que foi lançado em 2012, né, já naquele momento era um período eleitoral, né, e o programa ele foi inspirado numa agenda de sustentabilidade, ou impacto político pela sustentabilidade, um impacto político europeu, que comprometia naquele momento 650 municípios da Europa com uma agenda de sustentabilidade pautada em 12 eixos temáticos, né? É evidente que, olhando para a agenda da Europa, nós fizemos uma adaptação para a nossa realidade brasileira.
mesmo assim, nós mantivemos, né, os 12 eixos temáticos, né, e são eixos que passam são temas, né, da administração pública, né, desde governança, planejamento urbano, planejamento e desenho urbano, saúde, educação, mobilidade urbana, equidade e justiça de paz, né, justiça social. Então, são temas da administração municipal. Para cada um desses 12 eixos temáticos, nós apresentamos um conjunto de indicadores e um conjunto de boas práticas nacionais e internacionais de políticas públicas que tiveram resultados positivos, impactos positivos nas cidades, para inspirar os prefeitos e prefeitas do Brasil. Então, o programa ele foi lançado em 2012, né? Nós fizemos uma ampla campanha, né, de mobilização, contando com diversos parceiros, né, parceiros da sociedade civil, entidades municipalistas, como a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios, e organizações da sociedade civil, a própria rede de cidades por territórios justos, democráticos e sustentáveis, que é uma rede que integra movimentos, né, semelhantes à Rede Nossa São Paulo, né, que atua também desde 2007, né, minha origem é da Rede Nossa São Paulo, iniciei na Nossa São Paulo em 2007, quando nós lançamos a rede, e depois em 2012, quando nós lançamos o programa, eu acabei assumindo essa coordenação do programa Cidades Sustentáveis e ampliando, então, a nossa atuação para o Brasil todo. E a ideia era comprometer mesmo os candidatos e candidatas com uma agenda de desenvolvimento sustentável pautada pela redução das desigualdades, o enfrentamento das mudanças climáticas, a participação social, que para nós é um tema bastante caro, né? Eu acho que uma gestão pública hoje moderna e eficiente passa por uma participação da sociedade civil em todos os processos de tomada de decisão da política pública, né? E naquele momento a gente teve, então, uma grande adesão, né, de cidades, né, no Brasil, que se comprometeram, né, os candidatos se comprometeram com essa agenda e ao aderir a essa agenda, né, ele se compromete primeiro a fazer um diagnóstico do município a partir desse conjunto de indicadores, né. À época nós tínhamos 100 indicadores básicos e 300 indicadores gerais que contemplavam esses 12 eixos temáticos, fazer um diagnóstico do município logo no início, né, da gestão, e a partir desse diagnóstico estabelecer um plano de metas quantitativa e qualitativa para os 4 anos de gestão. E esse processo ele deve ser participativo. O plano de metas ele é um instrumento de planejamento, né? É um instrumento de planejamento que nós conseguimos aprovar aqui, uma iniciativa nossa da sociedade civil, em 2007 na cidade de São Paulo, então faz parte da lei orgânica do município. Então, todo prefeito eleito ou reeleito, ele obrigatoriamente tem que apresentar um plano de metas 90 dias após a posse, né, com diretrizes de sustentabilidade. Esses processos têm que ser participativos da construção do plano de metas e tem que ter uma prestação de contas sobre os avanços dessas metas ao longo dos 4 anos de gestão. Então, a gente trouxe esse compromisso para o programa como um compromisso público. Ele não faz parte da lei ou da lei orgânica desses municípios onde nós estamos atuando, mas é um compromisso público. Então, esse é um dos principais compromissos, né, do programa Cidades Sustentáveis. Em 2015, quando as Nações Unidas, né, os Estados-membros das Nações Unidas, eles aprovaram a Agenda 2030, nós já vínhamos acompanhando todo o processo de negociação dessa agenda, desde a Rio+20, e participando de alguns espaços, né, internacionais, onde estavam sendo discutidas, né, a Agenda 2030, e em setembro de 2015, né, por ocasião da Conferência
das Nações Unidas para a sustentabilidade, né, para o meio ambiente e sustentabilidade, foi aprovada, então, essa agenda, né, pelos países membros da ONU. Nós estávamos lá acompanhando, inclusive apresentando o programa Cidades Sustentáveis como um case, naquele momento, já em 2015. E aí nós decidimos, então, por fazer uma mudança na nossa plataforma e incorporar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à plataforma do programa Cidades Sustentáveis. Então, toda essa agenda que nós oferecemos gratuitamente, né, às prefeituras signatárias, ela faz parte de uma plataforma, né, que é um ambiente virtual, onde nós disponibilizamos esses conteúdos, ferramentas e funcionalidades para apoiar os municípios, mas, ao mesmo tempo, ele é um espaço também, que é um espaço de transparência, já que os prefeitos e prefeitas, né, signatários, eles têm que disponibilizar essas informações nessa plataforma, né? Não só o diagnóstico, os indicadores, o plano de metas. Portanto, esse espaço ele cumpre um papel importante para a sociedade civil monitorar os avanços da gestão pública, né? Então, nós fizemos um alinhamento da nossa plataforma com os 17 ODS. E o que significa isso? Nós olhamos para esses 12 eixos temáticos que eu citei inicialmente, né? A gente já vinha trabalhando já 4 anos já com as cidades signatárias, e incorporamos esses ODS a cada um desses eixos. E por que a gente tomou essa decisão, né? Justamente para a gente reforçar a transversalidade da Agenda 2030, né? Então, por exemplo, se você falar do eixo de governança, né, que é um dos eixos do programa Cidades Sustentáveis, você vai ter que falar do ODS 5, né? Você vai ter que falar do ODS 16 e assim por diante. Então, a gente fez todo um alinhamento desses eixos com os 17 ODS. E, ao mesmo tempo, nós fizemos uma atualização do nosso conjunto de indicadores. Porque, naquele momento, a gente percebeu que o nosso conjunto de indicadores, né, com 100 indicadores básicos e 300 indicadores gerais, ele, de alguma forma, ele não acompanhava muito as diferentes características dos municípios brasileiros, né? Porque a gente tem hoje municípios pequenos, médios e grandes, né? E cada um tem suas características, né? E tem suas dificuldades, né? Inclusive de acesso aos dados, que essa é uma outra discussão que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. E aí a gente decidiu, então, fazer também uma atualização e chegamos num conjunto de 300 indicadores, aliás, 260 indicadores, só que nós dividimos esses indicadores por faixa populacional. Portanto, os municípios pequenos, eles obrigatoriamente terão que escolher 50 indicadores desse total de 260, os médios 75 e grandes e metrópoles 100 indicadores. É evidente que essa é uma régua, né, para baixo, porque a gente sempre incentiva que as prefeituras se utilizem, né, desses indicadores, dessas ferramentas, e que vão além disso, né? Então, por exemplo, a gente tem experiências, por exemplo, de Teresina, que eles trabalharam com os 260 indicadores e, além dos 260 indicadores, eles criaram indicadores específicos para a cidade, que a plataforma também permite que isso ocorra. Então, olharam para a cidade e falaram assim, não, mas nós temos indicadores aqui que nós gostaríamos de trabalhar e avançar com esses indicadores, melhorar esses indicadores ao longo da gestão. Então, eles criaram aproximadamente 90 indicadores, incluíram na plataforma, e isso facilitou muito também para a sociedade acompanhar todos os avanços, as metas estabelecidas da prefeitura, né? Então, esse foi um processo também de uma nova etapa do programa Cidades Sustentáveis, né, que ocorreu em 2016, nas eleições de 2016.
Eu não sei se eu sigo falando ou se você quer fazer alguma pergunta, você fique à vontade para me interromper. Não, esse contexto está perfeito, porque eu quero que os nossos ouvintes compreendam esse histórico, porque já vou fazer um comentário para a senhora continuar. Já entrando na primeira questão, na primeira pergunta, nós sabemos que existe um histórico eficiente, né, desse movimento, vamos chamar assim, né? Porque a gente acredita que muitas construções no campo da sustentabilidade, elas estão muito no campo combativo, mas não estão no campo das ferramentas e da eficiência. Né? Quando a gente pensa a questão, a própria metodologia dos ODS, a própria metodologia da questão da nossa São Paulo, a própria metodologia das cidades sustentáveis, ela é uma metodologia eficiente. Por que eu estou dizendo isso? Além de todos os desafios que a gente sabe que nós temos que enfrentar do ponto de vista da sustentabilidade, um dos maiores é a ignorância dos nossos líderes políticos. Né? A falta de capacidade técnica, a falta de sensibilidade, a falta de consciência é absurda. E o discurso, né, hoje, infelizmente, é um discurso extremamente limitado. Né? Diante disso, professora, como que vocês também olham para isso? Porque uma coisa é ter uma ferramenta perfeita, um histórico sensacional, grandes cases de sucesso, mas aí quando você olha para a gestão pública, o prefeito acabou de se eleger, nunca ouviu falar, não é que nunca ouviu falar, lógico que ele já ouviu falar, mas o comprometimento dele das questões ambientais é muito baixo. Como que vocês lidam com essa questão da qualificação, até nesse movimento do que vocês tiveram em 2016 e o que vocês estão pensando agora para 2020? Bom, André, eu acho que você tocou num ponto super importante, né? Que de fato a qualificação do quadro técnico das prefeituras, né? A gente percorre o país todo e já tivemos milhares de cidades, né? Inclusive com programas de capacitação, do programa Cidades Sustentáveis, né? E essa agenda ainda está muito distante da maioria dos municípios, né? E quando a gente fala na Agenda 2030, né, nos ODS, foi exatamente isso que a gente tentou fazer e a gente procurou fazer naquele momento já em 2016, né? Que foi já no início de 2016 a gente trabalhar com uma sensibilização para a implementação dessa agenda nas cidades. Porque é nas cidades que as transformações vão ocorrer. Nas cidades que nós temos ali os maiores desafios, mas também temos oportunidades de transformação, né? Então, o que a gente entendeu e entende ainda é que falta ainda muita sensibilidade, conhecimento de uma agenda, que é uma agenda global, né? E que é uma agenda que passa, que ela não é só, volto a dizer, ela não é só ambiental, ela é social, ela é econômica, né? Ela é cultural, né? Mas isso ainda está ainda muito distante. Por quê? A gente tem hoje mais de 70% dos municípios brasileiros são municípios pequenos, né? A gente já esteve, inclusive, em municípios médios e até capitais, e que a gente percebeu uma certa... uma falta de conhecimento dessa agenda. E essa agenda ela é uma agenda que está no dia a dia da gestão pública, né? Quando você olha para os ODS, você está falando no enfrentamento às desigualdades, no enfrentamento às mudanças climáticas, na participação social, na saúde, na mobilidade urbana, quando você fala no ODS 11, no investimento à habitação, a moradias, né, ao saneamento, enfim, todas essas agendas, elas estão no dia a dia da administração municipal, né? Ocorre que, assim, eu tenho, assim, muitas críticas em relação à forma que foi conduzida, né? Eu acho que a gente teve, inclusive,
uma tentativa, né, se criou uma comissão nacional dos ODS aqui no Brasil, até nós fazíamos parte dessa comissão, a comissão foi extinta agora, recentemente, e era um espaço, né, que tinha uma participação da sociedade civil, de entidades municipalistas, do setor empresarial, e justamente para que a gente conseguisse aterrissar mais essa agenda aqui no Brasil, né? E nós entendendo o nosso papel também, né, atuando nos municípios, nós fomos buscar oportunidades de traduzir melhor essa agenda, né, para os gestores, né? Então, quando a gente fala na municipalização e implementação da agenda, é como você levar isso de uma forma mais didática para técnicos, para os gestores, para que eles entendam que essa não é uma agenda muito distante deles. Só que, da forma que ela foi conduzida, né, você fala numa agenda global. Você olha metas e indicadores globais. Então, primeiro, já está muito distante da nossa realidade do Brasil. Tanto o IBGE, ele fez todo um estudo, né, que a gente chama de nacionalização dos indicadores, né? Então, olhou para aqueles indicadores globais e tentou traduzir para o âmbito nacional. O IPEA fez isso com as metas. Mesmo assim, isso está distante da realidade dos municípios, né? Então, assim, como que a gente aterriza nas cidades? Como a gente aterriza essa agenda nas cidades, né? Então, é esse papel que a gente vem tentando fazer desde 2016. Aproveitar exatamente esse gancho, né? Eu queria sugerir um bate-bola nosso, um pouco mais didático, no sentido que como que a gente aterriza, de fato, a questão das ODS para os municípios. Eu queria sugerir, eu vou colocar na tela, professora, as ODS, só para a gente visualizar elas, nós vamos estar conversando junto. Quando a gente começa a pensar, e aí para o nosso ouvinte, para os candidatos que estão aqui, o que a gente consegue, quando a gente fala lá da questão do combate à pobreza, quando a gente fala de política pública, o que tem a ver combate à pobreza, política pública e sustentabilidade, né? É um exercício que os nossos políticos não fazem, os nossos líderes não fazem, né? Quando a gente traz toda a discussão voltada à questão do combate à corrupção, né? Quando a gente traz essa discussão para dentro, o que tem a ver combate à corrupção, a questão de sustentabilidade? A senhora poderia pensar mais algumas coisas das ODS e pensando em políticas públicas, até para o nosso ouvinte falar, caramba, então isso é sustentabilidade, né? Tudo bem, tradicionalmente o cara sabe que coleta seletiva é sustentabilidade, mas o governo ter plano de meta e colocar na internet é sustentabilidade, né? Então, assim, como que isso, até para o nosso ouvinte tentar se sentir mais próximo? A senhora consegue pegar alguns com a experiência e... Sim, consigo. Eu vou falar do eixo de governança, né? O eixo de governança, por exemplo, quando você fala aqui, né, da igualdade de gênero, né, que é o ODS 5, né? O que tem a ver com o eixo de governança, né, do programa Cidades Sustentáveis? Eu acho que cada vez mais a gente procura identificar e construir políticas públicas de inclusão. Um dos indicadores que a gente tem trabalhado é o indicador de mulheres em cargos nas secretarias, né? E eu acho que esse é um indicador que a gente tem defendido muito, mulheres nas secretarias, nos conselhos municipais, né? Então, olhar para esse ODS olhar para os indicadores. Eu sempre falo que assim, a base de qualquer tipo de gestão são os indicadores. Os indicadores que eles vão balizar ali, primeiro, um diagnóstico e depois qual é a meta para você melhorar aquele indicador. Então, quando eu falei no exercício que a gente fez, é olhar para esses indicadores que nós estamos disponibilizando, e aí os ouvintes, quando eu vou sugerir
que vocês consultem o Guia de Gestão Pública Sustentável, que é o Guia GPS, que é quase uma bíblia, André, para as prefeituras. Por quê? Porque trazem exatamente essa correlação dos ODS com as políticas públicas, né? Então, fica muito mais fácil você olhar e as boas práticas. Olhar para... tem lá o ODS 5, né? Ele está relacionado a tais indicadores. Então, quando você percebe isso no dia a dia, fica muito mais fácil de você traduzir também para a sociedade, porque a sociedade ela tem um papel fundamental ali no monitoramento da gestão pública. Não só no monitoramento, mas também na participação da tomada de decisão da política pública, né? Então, eu queria fazer esse convite, mas eu gostaria de falar para você o seguinte: quando você me fala, olha, como olhar para cada um desses ODS, né? Eles são uma caixinha, né? Cada um. Só que o que a gente fala, e o mote dos ODS é não deixar ninguém para trás. E por que isso? Porque, de fato, quando você olha para essa agenda, você percebe a transversalidade dessa agenda. Não adianta você, e quando a gente fala nos indicadores, não adianta você, por exemplo, na área de mobilidade urbana, né? Você atuar com um determinado indicador de mobilidade urbana e não entender que os indicadores de mobilidade urbana têm muito a ver com os indicadores de saúde, né? Então, se você não atuar numa melhoria da mobilidade urbana, em investimentos, né, nos diversos modais, né, na cidade, né, para que a gente, na questão da velocidade nas cidades também, eu acho que isso é importante a gente destacar, né, essa é uma luta nossa aqui em São Paulo, para evitar os acidentes de trânsito. Isso vai impactar lá na área de saúde, né? Então, tem todo um alinhamento de um indicador com o outro. Então, a questão da transversalidade da agenda ela é fundamental. Então, assim, eu acho que tem inúmeros exemplos, eu convido vocês para olharem esse guia, a gente tem um anexo. Quando a gente fala do indicador, também isso é muito difícil a população entender o que é um indicador. Um indicador é um dado do município. É um dado que ele se transforma numa informação para você desenvolver ou construir uma política pública a partir daquela informação. Então, quando a gente propõe, né, em um dos compromissos que nós incluímos esse ano, foi a construção do mapa da desigualdade das cidades, foi exatamente isso, né, olhar para o território de forma desigual, o olhar desigual para as desigualdades, né? Não é olhar um determinado indicador. Eu posso estar com um indicador de educação maravilhoso na cidade. Só que quando você olha aquele indicador de forma regionalizada, olhando para as diferentes... porque cada município tem uma divisão administrativa, né? Em São Paulo, a gente tem os 96 distritos, as 32 prefeituras regionais. Então, quando você olha um indicador de forma regionalizada, você vai, de fato, entender onde estão as reais desigualdades no próprio território. Então, a gente criou uma metodologia que é o desigualtômetro, que é a diferença do melhor indicador para o pior indicador da cidade, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aliás, o mapa, a edição de 2020 foi lançado na semana passada, só que esse indicador especial eu não me lembro agora, mas eu vou citar o dado de 2019. A gente tem um indicador que chama idade média ao morrer, né? Esse indicador, em 2019... nós tínhamos na cidade de Tiradentes, a idade média ao morrer era de 57 anos. A idade média ao morrer, só para vocês entenderem, a cidade de Tiradentes é um bairro na região periférica de São Paulo, no extremo da Zona Leste, né? Esse mesmo indicador em Moema
que é um bairro nobre da zona sul de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas. A idade média ao morrer é de 80 anos, era de 80 anos. Então, nós tínhamos aí uma diferença de 20 e poucos anos na mesma cidade. E isso reflete muito as oportunidades, a falta de acesso aos serviços da população que reside na cidade de Tiradentes, a falta de saneamento, a falta de saúde, de educação, né, de oportunidades, inclusive de trabalho, né, trabalho e renda, né? Então, tem várias questões que estão envolvidas nisso, né? Então, assim, esse é um compromisso que a gente solicitou agora, a gente integrou agora na Carta Compromisso, justamente para que a gestão pública, ela olhe esse território de uma forma desigual, como a gente chama, né? Olhar e saber onde que ela vai ter que fazer os investimentos necessários, investimentos orçamentários, de políticas públicas, para a gente reduzir essas desigualdades que com a pandemia nós tivemos aí, as desigualdades foram escancaradas. É evidente que a gente sabia e a gente tinha conhecimento das desigualdades do país, mas acho que a pandemia ela trouxe os desafios maiores e a gente fez agora, recentemente, também uma pesquisa com o IBOP, em 302 municípios brasileiros, justamente para entender qual o impacto da pandemia na gestão pública, e 89% das prefeituras entrevistadas citaram que as desigualdades aumentaram, né? Então, está aí mais um desafio, né, e que acho que é importante a gente destacar. Uma outra questão que eu queria trazer, eu acho que para falar para os ouvintes também, para quem está nos acompanhando, né? Então, eu falei do primeiro compromisso, né, do programa Cidades Sustentáveis, com o diagnóstico a partir desses indicadores, né, para olhar em que momento que a gente está, em que situação que a gente está, né, como que está a saúde, como que está a habitação, como que está a mobilidade urbana, né, a educação, enfim, esses vários temas da administração, e a partir disso estabelecer o plano de metas, né, contemplando os eixos e os ODS. O segundo, mapa da desigualdade. E uma outra questão em parceria com o ICLEI, a gente está trazendo também um compromisso com o Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia, né, que é um pacto internacional e que a gente está trazendo também para o âmbito do programa Cidades Sustentáveis, em parceria com o ICLEI, para estimular os municípios também a pensar em políticas públicas ou planos também, né, de adaptação e mitigação de mudanças climáticas. Eu acho que essa é uma realidade, né, que a gente vive hoje no Brasil, né, e cada vez mais, né, a gente está com esses eventos extremos, né, e sabemos que isso tudo está muito relacionado às mudanças climáticas. Essa é uma realidade que a gestão pública ela precisa enfrentar, seja ela um município pequeno, médio ou grande, né? Porque muitas vezes você pensa, não, as capitais, a gente precisa pensar nas capitais, não, a gente precisa também ter medidas também preventivas, né, em municípios pequenos, né? Então a gente precisa pensar políticas públicas para o enfrentamento às mudanças climáticas, isso é fundamental, né? Professora, a gente tem mais 10 minutos, eu queria só trabalhar mais duas questões bastante importantes. Uma é exatamente essa, como a senhora colocou, como a gente vê a questão da política pública, né? A gente, aqui do programa também, a gente acredita, e aí uma discussão que a gente vem fazendo muito do ponto de vista de concepção, né? A gente sabe, né, que as práticas que a gente tem hoje reconhecidas no campo das sustentabilidades, elas são saudáveis, elas são eficientes, elas são inclusivas, ela traz uma ideia de igualdade numa perspectiva diferente, não só do ponto de vista da inclusão social, né? Eu acho que essa discussão de apenas distribuição de renda ou inclusão social,
ela já é uma discussão atrasada hoje. E do ponto de vista da sustentabilidade, ela não é eficiente. Diante disso, né, e aí para o nosso ouvinte, para os nossos líderes entenderem, quando a gente traz a questão do comprometimento, principalmente de uma plataforma ou de políticas públicas nesse direcionamento, é exatamente fazer a provocação de tentar mudar um pouco da onde se vê, né? Ou a partir de qual perspectiva a gente está olhando políticas públicas, de qual perspectiva a gente está olhando a cidade, de qual perspectiva a gente está olhando as várias temáticas que estão colocadas presentes, principalmente agora, né? Numa crise que a gente sabe que ela é sanitária, mas é uma crise que a gente já vem arrastando, que é uma crise ambiental, é uma crise social, é uma crise ética, né? É uma crise dos valores, né? A gente traz a temática, que é um dos eixos da carta, compromisso, a questão do combate à corrupção. A gente sabe que nós vemos num momento até interessante de reflexão sobre isso, porque está presente, né? Está presente o combate, mas também está presente a corrupção. A própria discussão de mudanças climáticas, hoje mesmo, a discussão dos Estados Unidos está pautada também numa interferência numa visão ambiental das coisas, vamos falar assim, né? Porque, assim, infelizmente, nós temos uma posição A, que tem uma concepção mais comprometida, e uma posição B, que tem uma visão não tão comprometida, ao ponto de comprometer muitos outros países e muitos outros acordos comerciais, né? É muito além do que a gente imagina. Por que eu quero trazer só essa reflexão? Para o nosso ouvinte entender que nós aqui não somos eco-chato ou enfim, nós não somos aqui ambientalistas defendendo uma causa muito focada. A gente traz uma discussão de reflexão de gestão pública. A gente traz uma reflexão de gestão de resultado pensando política pública. Por isso que a ferramenta, né, quando a gente traz novamente a discussão dos indicadores, das metas, da própria internet, da tecnologia, principalmente no momento desse, é exatamente nessa perspectiva. A gente só consegue avaliar o que a gente mede, né? A gente só consegue medir o que a gente entende. A gente só consegue entender se a gente tem concepção, né? Eu defendo muito, acho que assim, o escopo da sustentabilidade, ele é um escopo muito bem desenhado do ponto de vista de concepção, como a gente olha o ser humano, como a gente olha o mundo, como a gente olha as questões que interagem ao mundo. No encontro anterior nosso, nós discutimos sobre educação sistêmica e para alguns é difícil entender que a formação do indivíduo está estritamente relacionado às várias experiências que ele tem ao decorrer da vida e principalmente na forma que ele concebe o mundo, como ele vê o mundo, né? Quais são os valores básicos que ele coloca no mundo. Porque, infelizmente, a gente tem que lutar por essa migração, né, de concepção, né, que é distante. Eu fico muito confortado quando a gente traz uma discussão dessa, porque ela é muito presente, né? Não é só um conjunto de ferramentas eficiente, né? Por trás dessas ferramentas, como a professora disse, não é só olhar uma caixinha das ODS. Qual é a concepção que a gente tem disso, né? O que isso traz? A gente estava hoje aqui, cheguei, um profissional do rádio perguntou, mas o que são as ODS? Falei, é o que pode salvar a vida saudável dos seus netos, bisnetos e assim por diante, né? Mas uma reflexão rápida, porque a gente não faz esse pacto geracional, a gente não faz essa discussão de geração futura, né? E aí é muito engraçado, porque a gente traz conceitos simples. O que é sustentabilidade? Garantir recursos naturais para essas e futuras gerações. O que é o tripé da sustentabilidade? A questão social, econômica, ambiental. É tão simples. Mas ela é tão simples, mas para a nossa formação é muito complexo, né? Só quis esse desabafo, essa reflexão, professora, porque a gente, não estou falando de esquerda ou de direita, estou falando de conceber o mundo, de ver o mundo, né? E isso é uma provocação que a gente faz com os nossos líderes políticos, os que a gente estão mais próximos, os que são mais distantes. Só para a senhora entender, a gente fez um levantamento dos planos de governo aqui da região. 2 ou 3 conseguem construir um discurso
razoável de uma cidade sustentável e uma cidade saudável. Todos os outros trabalham extremamente fragmentado, achando que vai resolver o mundo. E a gente sabe que o caminho não está por aí. Diante disso, professora, qual que é, só para a gente entender do ponto de vista prático, o que o nosso programa está se dispondo, né? Toda a direção do programa, a gente tem aqui a guardiã da notícia e nós temos o Coliseu. O Coliseu é um bate-papo com todos os candidatos, já tivemos aí 40%, 50% dos candidatos já vieram aqui, a gente já fez toda essa reflexão. Os últimos candidatos, a nossa jornalista-chefe está fazendo toda a provocação, chamando para a responsabilidade, e a partir de hoje nós vamos intensificar esse comprometimento. No Coliseu, nós vamos fazer essa cobrança, e até pediria para a senhora formular uma pergunta, que depois eu quero editar e ver com a minha editora, é exatamente nessa linha. Olha, nós somos aqui do programa Plataforma de Cidades Sustentáveis, e gostaria de saber qual é o compromisso do candidato para as questões ambientais da sua cidade. Ponto. Uma pergunta muito simples que depois eu quero editar para eu colocar essa pergunta, né, dentro dos nossos coliseus que ainda faltam. Os candidatos que já passaram por aqui, os que virão, nós vamos fazer uma carta exatamente nesse contexto, com o link da carta compromisso, e nós vamos chamá-los para o comprometimento. Para assistir esse vídeo, né? Por isso que a gente deixou esticar um pouquinho mais, falar bastante, exatamente para dar oportunidade para eles ouvirem, e a partir daí nós vamos chamar para o comprometimento. Nós vamos trabalhar mais um prazo aí de mais ou menos uma semana, que nós estamos exatamente nos próximos 12 dias aí finais para as eleições, e 3, 4 dias antes nós vamos dizer, quais são os candidatos nominalmente que assumiram o compromisso com a questão da plataforma, das ODS, da agenda, enfim, né? E de fato monitorar isso depois, né? Então, só para a gente entender didaticamente, eu queria que a senhora fizesse essa perguntinha só para a gente poder depois gravar e trabalhar, como a senhora estivesse nesse exato momento perguntando para um candidato, né, que está sendo entrevistado, qual o compromisso dele nas questões de sustentabilidade, e a senhora se identificando. E o processo, né, o passo a passo nosso da adesão à questão do compromisso, entra no site, lá tem a carta compromisso, loga lá, nominho, assina digitalmente, manda isso pra gente, tal. Até estou deixando aqui, vou colocar só a tela para o pessoal ver a questão da cara do site, né, adesão, tal, só para o pessoal visualizar, e a professora explicar um pouquinho sobre isso. André, se me permite, eu queria fazer só uma consideração antes, é o seguinte, eu falei de alguns compromissos que constam, né, da nova carta, né, para as eleições de 2020, essa campanha que é Siga em Frente, Lado a Lado, Sempre em Frente, é uma campanha de mobilização que nós lançamos recentemente, né, então nós estamos em plena campanha, né, buscando adesões dos candidatos às eleições, né, mas tanto ao executivo quanto ao legislativo e partidos políticos, porque a gente também entende os candidatos ao legislativo também com uma agenda de sustentabilidade pautada aí pelo enfrentamento às desigualdades, né, as mudanças climáticas, a participação social, o respeito ao meio ambiente, né, então queria só ressaltar isso. E também comentar que o programa Cidades Sustentáveis, ele tem participado desde 2000, iniciamos a execução de um projeto em 2018, junto com o apoio do Fundo Global para o Meio Ambiente. Esse projeto é realizado no Brasil pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. A gestão do projeto é pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e nós temos os parceiros co-realizadores desse projeto, que é um projeto que chama City Nova, que é um projeto que vai atuar com planejamento urbano integrado e tecnologias para cidades sustentáveis. O programa Cidades Sustentáveis é um dos parceiros co-executores desse projeto. Nós fomos convidados a participar desse projeto em 2015. E o que a gente a nossa entrega nesse projeto do City Nova é justamente a ampliação da nossa plataforma, da plataforma do programa Cidades Sustentáveis,
trazendo novos módulos para a plataforma, que agora, na semana passada, nós lançamos um módulo de planejamento urbano integrado, com uma nova metodologia para as cidades. Então, tem um guia de introdução ao planejamento urbano integrado. Estamos trazendo também ferramentas como sistema georreferenciado para a plataforma. Então, as prefeituras signatárias terão à disposição também essas ferramentas para desenvolver esses planejamentos urbanos de forma integrada, né? Integrar as políticas públicas, né? O módulo de colaboração acadêmica, o módulo de colaboração do setor privado e o módulo de participação social. Então, são alguns dos módulos que nós estamos desenvolvendo para apoiar os municípios. Em relação à pergunta, aos candidatos, eu entendo que, assim, a gente também tem consultado alguns planos de governo de candidatos. E a gente tem sentido muito a ausência da sustentabilidade em vários planos, principalmente em cidades médias e grandes, né? Agora, você imagina a dificuldade de um município pequeno também para ter acesso também para construir um plano de governo considerando a sustentabilidade, né? Então, eu gostaria muito que esses candidatos e candidatas, né, ao executivo das cidades do ABC respondessem para nós quais são as suas metas, né, de melhoria desses indicadores de sustentabilidade nas cidades. Metas efetivas, né, quais são as propostas concretas, né, porque um dos compromissos do programa, que é o plano de metas, ele deve olhar para o programa de governo, né, justamente para a gente evitar, né, o que ocorre normalmente é que, passado o período das eleições, os prefeitos e prefeitas tomam posse, os planos de governo são engavetados e aí sim eles vão olhar para a cidade e definir ali, junto com os secretários, quais são as metas e quais são as propostas efetivas para aquele período, né, da gestão. E a gente está propondo ao contrário. A gente está propondo que olhe para o seu plano de governo, quais foram as propostas que você colocou para a população, quais são os compromissos que você vai assumir de fato a partir de 1º de janeiro, quais são as metas concretas, metas quantitativas e qualitativas, né, para os 4 anos de gestão. Então, a gente gostaria muito de que esses candidatos nos respondessem essa pergunta, né? E olhando para a sustentabilidade, volto a dizer, de uma forma transversal na gestão pública. A sustentabilidade, ela é ambiental, ela é econômica, ela é cultural e ela é social. A gente precisa entender a sustentabilidade dessa forma para a gente avançar numa melhoria de qualidade de vida para a população. Ok, só para a gente, só mais uma frase para eu poder depois trabalhar a pergunta. Eu queria que a senhora se apresentasse, sou Zuleika, coordenadora do programa tal, só para eu poder depois emendar a pergunta efetiva, que é assim, o que os candidatos estão olhando para o plano de governo real e definindo como meta e objetivos para a questão de sustentabilidade. Eu sou Zuleika Goulart, coordenadora do programa Cidades Sustentáveis e integrante da Comissão Estadual dos ODS do Estado de São Paulo. Depois eu consigo trabalhar a partir daí. Professor, eu gostaria muito que você fizesse as considerações finais. Ficaria aqui horas, a gente tem uma agenda, até daqui a pouco nós estamos com 2 candidatos que já vamos sabatinar, já vamos questionar, né? Já está na programação, quem quiser acompanhar é só continuar aí online, no Facebook e na internet, né? Deixar aqui o meu grande agradecimento, dizer que eu estou extremamente feliz, né, com esse bate-papo hoje e comprometido, né, a partir desse exato momento, sempre comprometido, mas ampliar esse trabalho junto ao ABC e os candidatos, comprometendo aí os candidatos nas políticas de sustentabilidade. Gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais e toda terça-feira às 17 horas nós estaremos aqui na Guardiã da Sustentabilidade.
André, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Foi muito bacana, eu também sou muito empolgada porque eu sou uma entusiasta, né, do que eu faço, da sustentabilidade. Eu acho que a gente está ainda muito distante, né, de uma realidade pensando aí a melhoria da qualidade de vida da nossa população e passa pela sustentabilidade, com certeza. Eu queria deixar aqui também uma mensagem aos ouvintes. Os ouvintes também têm um papel importante, né, na indução dessa agenda, né, valorizando o voto em candidatos comprometidos com a agenda de sustentabilidade, né. Então, é importante, né, a gente lançou no passado uma campanha que é Eu Voto Sustentável, e é justamente para valorizar o voto em candidatos comprometidos com essa agenda, né. Então, fica aqui o nosso convite. Queria convidar vocês para conhecer um pouco mais do programa. O site é cidadessustentáveis.org.br. Todas essas publicações e esses conteúdos que eu comentei estão disponíveis de forma gratuita. Vocês podem baixar, e tem as cartas compromissos também. Os ouvintes também podem fazer esse papel de incidência aí para que os candidatos façam adesão ao programa. E lembrando que a plataforma do programa ela é uma ferramenta de controle social, né? Então, a partir do momento que o candidato ou a candidata assume esse compromisso, eles vão ter que disponibilizar todas essas informações na plataforma, e a plataforma acaba cumprindo esse papel de monitoramento e controle social, né? A partir do momento que a população ela tem acesso às informações, ela vai poder participar mais, né, dessa tomada de decisão das políticas públicas e monitorar esses compromissos assumidos pelos candidatos, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez e a gente está super à disposição de vocês. Deixo aqui também o meu e-mail, é zuleika, com CA no final, @cidadessustentáveis.org.br. Caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma pergunta que eu não tenha respondido, por favor, fique à vontade, pode me encaminhar a mensagem. André, muito obrigada mesmo, gostei muito desse bate-papo e estou à disposição por aqui. Obrigado, professora. Nós estamos aqui encerrando mais um Guardiã da Sustentabilidade com a professora Zuleika. Muito obrigado. Até a próxima terça-feira, às 17 horas. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia.